estudo realizado por pesquisadores do Rio de Janeiro concluiu que não há relação entre a má postura do uso do celular e a dor no pescoço. Para falar sobre o assunto, eu converso com o professor Dr. Ney Mezear, que é professor do programa de mestrado e doutorado em Ciência da Reabilitação da Uniswan e é o coordenador dessa pesquisa. Professor Ney, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Bárbara. Professor, esse estudo ele foi publicado no início do ano, especificamente em janeiro, e desde então teve uma grande repercussão até mesmo internacional, né? Inclusive em periódicos de maior circulação da Europa, especializado em coluna, não é isso? Exatamente, Bárbara. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo CREFITO 4, e acho que é uma iniciativa que todos os outros conselhos deveriam seguir. Tá? E esse nosso estudo ele foi publicado no European Spine Journal, que é uma das principais revistas de coluna. É uma revista da área de ortopedia, né? E que hoje a gente já tem uma repercussão muito importante, porque ele já alcançou o 5º lugar na história entre os artigos mais compartilhados da história dessa revista. E isso significa que houve um número muito grande de uma repercussão nas redes sociais, nas mídias sociais muito grande nos últimos meses, desde de janeiro, que foi o mês que o artigo foi publicado. É comum no nosso dia a dia a gente associar a dor cervical à má postura, inclusive a má postura durante o uso do tempo contínuo do celular. Como que vocês conseguiram, então, chegar à conclusão que contradiz esse senso comum? Então, vou te contar a história desde o início, né? Na verdade, em 2007, um quiroprático chamado Dean Fishman, ao ver que a sua paciente estava fazendo uso do celular e se queixando de dor cervical, ele chegou à conclusão que a causa das dores cervicais seria a má postura ao celular durante o uso do smartphone. Isso foi logo depois, um ano depois que surgiu o iPhone, né, que a Apple lançou o iPhone. E ele fez logo essa associação, né, com um caso único e inaugurou um instituto chamado Text Neck Institute. Que é a dor no pescoço? Que é o pescoço de texto, exatamente, né? Que é o Instituto Pescoço de Texto. E fez com que ele espalhou essa ideia, porque ele foi para a CNN, foi entrevistado pela CNN e espalhou essa ideia para o mundo, né? E com isso as pessoas começaram a acreditar que isso era verdade. Só que até então, até o nosso estudo, não havia nenhum estudo com seres humanos, né? Nenhum estudo epidemiológico para testando essa associação entre o que se diz que é má postura, né, ao celular e dor no pescoço. E qual foi a metodologia que vocês utilizaram, o perfil dos voluntários da pesquisa? Então, a gente utilizou, foram 150 jovens entre os 18 e 21 anos, e que foram avaliados de duas maneiras, né? O que a gente quis fazer é buscar qual a origem. A origem desse termo, o Text Neck, na verdade, e que os fisioterapeutas costumam, vamos dizer assim, classificar as pessoas, né, como Text Neck, quando eles veem as pessoas muitas vezes na rua utilizando o celular, né, e esse daí vai ter dor cervical, olha o pescoço dele, olha a posição da cabeça dele, né? Então a gente fez da seguinte maneira, a gente fotografou esses indivíduos, esses participantes, numa postura natural, digitando um texto que era o que você mais gosta de fazer. Pedíamos para eles digitarem isso no celular e fotografávamos de forma de perfil. E depois a gente, além disso, a gente pediu para que eles, havia também a autopercepção da postura no celular, algumas posturas, alguns desenhos, né, de posturas, e que eles poderiam se classificar, se autoclassificar, para ver se eles achavam que eles tinham o Text Neck.
As imagens das fotografias foram enviadas para 3 fisioterapeutas experientes e a gente considerou quando 2 fisioterapeutas achavam que era text neck, que aquilo ali era uma postura de text neck, a gente considerava como text neck. Então era uma combinação da opinião de 3 fisioterapeutas para classificar. E o que a gente fez foi analisar se, considerando alguns possíveis fatores de confusão, como o tempo de uso do celular, a preocupação com a postura e o outro fator é problemas visuais, né? Se a pessoa tinha algum problema de vista, algum problema de visão. Se ela forçava para digitar o texto? Não, na verdade, problema de vista, problemas comuns de vista, para ver se a questão era, né, talvez ela, na verdade, poderia estar adotando aquela postura por algum problema, uma deficiência visual, na verdade, a palavra mais correta. E a gente considerou isso como potenciais fatores de confusão e incluímos isso na nossa análise estatística. O senhor mesmo apresentou que os voluntários têm um perfil jovem, né? E, de uma certa forma, teve uma única etapa e eu pude entender essa pesquisa. O senhor acredita que isso seja um fato limitante para a conclusão dessa pesquisa? E há alguma intenção de fazer essa pesquisa com outro perfil, por exemplo, idosos ou pessoal mais velho? O que normalmente acontece quando a gente faz um estudo transversal, né, um estudo que é uma fotografia de apenas um momento do tempo, a gente tem uma série de vieses que podem acontecer, né? E uma das nossas limitações que foi reconhecida na discussão do nosso estudo foi o fato da gente estar fotografando a pessoa ali só em um momento no tempo e avaliando a dor cervical, né, em apenas um momento no tempo. O ideal seria que a gente não tivesse um público sem dor cervical, retirasse quem está com dor cervical, avaliasse o text neck, quem tem ou quem não tem o text neck, quem adota essa postura ou não durante o uso do celular, e acompanhar eles ao longo do tempo, para ver se aqueles que têm o text neck, aqueles que tinham o text neck na linha de base, no início do estudo, apresentariam uma incidência maior de queixas de dor cervical. Então isso é um estudo que vai começar, já existe o projeto, já foi aprovado pelo Comitê de Ética e a gente vai fazer um estudo longitudinal, a gente acha que é necessário fazer esse estudo e a gente vai acompanhar ao longo do tempo e vamos avaliar, além da opinião dos fisioterapeutas e a autopercepção dos próprios voluntários, nós vamos medir também o ângulo da cabeça e o ângulo de projeção. A gente vai medir com o inclinômetro, né, e para a gente ter uma medida um pouco mais quantitativa, né, disso. Mas existe uma outra forma de pensar também sobre isso, que as pessoas tendem a partir do pressuposto que que essas associações existem, mesmo sem ter nenhuma evidência, apenas com uma observação, né? Então o nosso foi o primeiro estudo e o único estudo transversal sobre o assunto e não mostrou nenhuma associação. Então, o que seria, pensando, né, nos princípios da prática baseada em evidência, a gente deveria ficar com a hipótese nula de que não há associação, até que se prove o contrário, e não assustar as pessoas e as pessoas mudarem os seus comportamentos, acharem que o pescoço é frágil, precisa ser protegido, vamos corrigir a postura o tempo todo. Isso gera uma grande hipervigilância, uma preocupação desnecessária sem ter evidência, né? Então, talvez por isso o nosso estudo tenha tido uma repercussão. Por ser o único, a gente busca a evidência de melhor qualidade disponível. A gente não esperava até uma repercussão tão importante, mas justamente porque é um tema super quente, o text neck, e por não ter evidência, por isso comum, foi, né? E as pessoas falam tanto, e a gente vê quase toda semana uma reportagem falando sobre o text neck, né? E justamente que é uma grande preocupação. E o que aconteceu, né, foi em 2012, um artigo de um neurocirurgião
chamado Kenneth Hansraj. Ele publicou um artigo e que está sendo usado aí por todo mundo, que é aquela postura das pessoas com a cabeça, né, e dizendo que o peso da cabeça, né, é de em torno de 25 quilos, se eu não me engano, transformando 60 libras, acho que seria mais ou menos 25 quilos, o peso da cabeça, e que isso causaria um mal enorme. Só que ele esqueceu de buscar na literatura e ver que o nosso pescoço ele aguenta mais de 500 quilos. Ele aguenta, na verdade, mais de 250 quilos. O nosso pescoço é muito mais resistente, tanto que boa parte da população da Índia carrega tijolos em cima da cabeça e a gente não tem evidência de que essas pessoas têm mais dores cervicais do que a população brasileira. Entendeu? Professor, não podemos negar que quando passamos um tempo exagerado no celular, seja principalmente nos dias atuais, né, com o uso de mensagens de texto, redes sociais, a gente sente um desconforto no pescoço, uma dor. Isso a longo prazo pode ocasionar algum problema para a coluna, no pescoço? Bárbara, o que a gente tem de evidência é apenas em relação a dedos e mãos, né? Um único estudo que acompanhou pessoas que utilizavam muito e que utilizavam pouco o celular para mensagens de texto, ele encontrou uma associação entre o uso exagerado, né, a digitação exagerada e a dor em dedos e mãos. Foi a única associação que a gente tem num único estudo sobre esse assunto, né? O que acontece normalmente é que quando a gente pega as pessoas naquela postura, com a cabeça baixa, muitas vezes aquilo é um retrato de um momento do dia, que a pessoa às vezes está até descansando a cabeça, assim como a gente quando senta e relaxa na cadeira, entendeu? Então existe uma grande variação, e essa variação de posições, de posturas, ela é saudável, e as pessoas sem dor vão fazer essa variação quase que sem pensar, e não necessariamente vão ter dor. Não necessariamente, geralmente a gente varia antes de ter, ou se tem um desconforto a gente modifica, mas muitas vezes isso nem passa pela nossa consciência, é algo que a gente modifica. Para a gente ter dor, a gente precisa de uma série, uma combinação de fatores, né? Uma interação entre fatores, é isso que parece. E isoladamente a posição da cabeça durante o uso do celular não parece ser suficiente. Até agora a gente não pode afirmar que é suficiente para aumentar o risco de ter dor cervical, né? Então a gente, eu acho que poderia dizer que por enquanto não vale a pena ficar preocupado com o celular. Agora, vale a pena se preocupar com inatividade física, pessoas que não fazem exercício nenhum. O sono é muito importante, né? Às vezes o que pode acontecer é você está com um nível de estresse muito alto, uma grande tensão nessa região, né? Tensão nessa região parece que é algo que indica que você tem uma chance um pouco maior de desenvolver dor no pescoço, quando essa região já está um pouco tensa. E aí qual é a causa dessa tensão? Às vezes é uma série de fatores, como estresse, pouca atividade física, poucas atividades que são prazerosas no dia a dia, né? O sono que está ruim, já está perturbado, né? Então tem uma série de fatores de estilo de vida que deixam suscetível. O que acontece, que eu acho que na fisioterapia, durante muitos anos, a gente ficou muito focado na postura, na questão da biomecânica, que é importante, não deixou de ser importante, mas acho que a gente deu um valor grande demais, deixou um pouco de lado uma visão um pouco mais ampla que considera todos os outros fatores, e que hoje a gente tem muitas evidências que vêm da neurociência que a gente deve modificar essa nossa visão excessivamente estrutural sobre dor e mudar para uma visão biopsicossocial, em que a gente considera vários aspectos interagindo que podem contribuir para o surgimento da dor e também para a manutenção. Os principais fatores na transição entre uma dor aguda, um episódio agudo, e uma dor persistente, eles são psicológicos, sociais, né, e não mecânicos, não biomecânicos, né? Então isso
É algo que eu mesmo como fisioterapeuta durante muitos anos acreditava e tinha uma visão. Inclusive eu fiz um estudo no meu doutorado com adolescentes, eu estudei a postura de adolescentes no doutorado e foi muito interessante porque nessa escola em que o meu N foi grande, foi bem maior do que 150, foi mais de 1000, foram mais de 1000 participantes, né? Os estudos também estão publicados na European Spine Journal e na Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. São 2 estudos transversais também, e uma das coisas que esses 2 estudos me fizeram pensar foi que naquela época, em 2010 mais ou menos, eu me lembro que os alunos dessa escola, eles praticamente ainda não usavam celular, não tinham smartphone. Tinham celular, mas usavam para ligar, usavam pouco, eu não via ninguém, porque ainda não tinham 4G, não tinha esse acesso, ainda mais uma escola pública no Rio de Janeiro. E, no entanto, mais da metade deles tinham queixas de dores. Então, isso me fez pensar também que, bom, eles têm dores, mas provavelmente não tem a ver com o celular, eles praticamente não usam. Outra coisa também que eu observei, o peso da mochila desses alunos era praticamente super leve. Os livros ficavam na escola, eles não tinham quase livros, era uma dificuldade enorme. As mochilas super leves, a gente pesava as mochilas e falava, isso também não tem a ver com a dor deles, porque é super leve a mochila, né? E hoje a gente sabe que o peso da mochila não tem a ver, não aumenta o risco de dor lombar. Era outro senso comum, exatamente. A postura a gente sabe, para lombar também, a forma de sentar também não aumenta o risco, né? As pessoas culpam, é porque você está sentado muito tempo. Existem estudos em que pessoas que trabalhadores manuais, os que sentam mais durante o dia, têm menos risco de ter dor lombar. O sentar para eles é como se fosse um descanso, né? Então a gente tem que ver depende da atividade, depende do que é para você descansar. Se você fica muito em pé, de repente sentado seria bom você descansar. E o contrário, quem trabalha muito sentado, caminhar mais durante o dia, né? E com certeza uma pessoa que só fala no celular e fica horas e horas no celular, tem vários problemas aí, né? E não só por ficar muito tempo numa postura só. Provavelmente ela vai variar a postura, né? E isso pode ser que ela tenha uma tolerância enorme até chegar a ter dor por conta da postura somente. Mas tem alguma evidência científica que comprove que há uma postura adequada para ler livros, para mexer no celular? Sempre o mais importante é que o nosso corpo ele foi feito para o movimento, não ficar parado muito tempo, né? Assim como uma viagem de avião, essas viagens mais longas, né, em que a gente é obrigado a ficar sentado, o efeito no nosso corpo é bastante ruim, né? Às vezes gera dores nas pernas, dores de cabeça, né, porque a gente não consegue variar a postura ali, né? Enquanto menor é a distância entre o banco da frente e mais estreito é o banco, mais cansado a gente fica, né? Então é um cansado de ficar parado. Por que um cansaço de ficar parado? Porque o nosso corpo foi feito por um movimento. Então há uma questão, né, de que a falta desse movimento ela é o grande problema. Não aquele momento que a pessoa está, às vezes, não está relaxado olhando para baixo, né? E a gente culpar e condenar e achar que isso é suficiente para explicar algo tão complexo como a dor cervical, como o surgimento de uma dor cervical que muitas vezes se mantém, né? Uma dor que pode se manter por N fatores. Então, a dica para poder aliviar esses constantes desconfortos no pescoço, na coluna, que antes a gente associava ao uso do celular, é movimentar. Exatamente. É o movimento, né? Uma dúvida constante de pacientes, e até uma coisa muito relatada pelos próprios fisioterapeutas, é sobre a questão da postura para realizar atividades de rotina, postura correta para realizar atividades de rotina, cotidianas, como atividades domésticas, levantar, sentar, pegar um objeto que caiu no chão. Tem uma forma adequada de realizar essas atividades? Não, Bárbara. Na verdade, todos os estudos, todas as evidências, todas as revisões sistemáticas sobre esse assunto chegam a praticamente a mesma conclusão. No final, os autores falam,
cada um que adote a sua postura natural, porque a gente não tem algo melhor do que isso. A gente, pegar o objeto próximo do corpo, a forma que você vai pegar não importa muito. Vamos imaginar um trabalhador manual que esteja acostumado a dobrar o tronco, ele dobra, flexiona a coluna lombar, praticamente não dobra os membros inferiores, mas ele fez isso a vida toda. Quem sou eu para chegar e, olha, você está fazendo errado, eu quero que você mude o seu padrão e peço para ele dobrar joelho, dobrar quadril. É bem capaz dele no mês seguinte desenvolver uma dor lombar. Por quê? Porque ele se condicionou a fazer o movimento daquela forma, ele está acostumado, a musculatura dele se acostumou. E a diferença em termos de mecânica, ela é pouco relevante. Né? Então o condicionamento é mais relevante que isso, parece ser algo importante. Né? Você está destreinado para fazer uma tarefa e faz algo que é completamente diferente. Adota uma postura esquisita, estranha para você. Aí o seu risco aumenta de desencadear um desconforto. Mas não é porque é proibido dobrar o tronco, não é porque é proibido pegar um objeto no chão. Foi porque você provavelmente tinha uma série de fatores te deixando suscetível e aquilo ali foi a gota d'água, foi um movimento que você não estava acostumado a fazer e de repente você fez. E a reabilitação hoje, ela é com foco em recuperar esse movimento que você ficou com medo de fazer, que você tem tanto medo, senão a tua incapacidade vai continuar lá em cima. E a gente ouvindo essas coisas por aí na mídia, de que não pode dobrar o tronco, não pode ficar sentado, não pode ficar no celular, isso ajuda o quê? As pessoas ficarem mais preocupadas com as suas colunas, fazerem mais exames de imagem, provavelmente, medo, né? fazerem mais, tomarem mais remédio, e no final das contas isso contribui, esse ambiente, né? esse contexto de medo pode contribuir muito para que no final a gente tenha até mais cirurgias de coluna desnecessárias, porque o foco fica na estrutura. Bom, eu fico numa postura ruim, fiquei numa postura ruim durante muitos anos da minha vida, e aí é por isso que aí quando eu faço uma ressonância magnética eu vejo que eu tenho várias alterações nos meus discos, e que na verdade seriam alterações muitas vezes da minha genética ou da idade, e não do que eu fiz. E aí eu me culpo por isso, e aí um profissional da saúde vem e fala e reforça essa ideia, é mesmo, a sua coluna está ferrada mesmo, você tem que proteger. E aí um belo dia eu recebo propostas de fazer cirurgia, né, é o que não falta por aí, e eu decido, não, eu só vou resolver o meu problema se eu operar, porque eu quero uma coluna nova, eu quero um disco novo. Né? E infelizmente a gente vê isso sendo reproduzido por muitos profissionais da área de saúde, muitos fisioterapeutas. Eu já fiz isso, né? Mas gostaria de ter chance até de ver esses pacientes que eu produzi esse efeito nocebo, né, na cabeça deles, para que eles protegessem mais ainda a coluna. Eu fui assim, eu tenho uma ressonância magnética, uma da minha cervical, que eu falo para os pacientes, olha, minha ressonância está com certeza pior que a sua, é mais assustadora que a sua, mas eu felizmente consegui ter uma visão diferente, consegui entender que essas alterações são comuns mesmo em pessoas assintomáticas e que elas não são fatores que vão me levar a ter um risco maior de desenvolver dor cervical. Então o exame de imagem ele não aumenta a chance, essas alterações simples como protusões discais, discopatia degenerativa, não aumentam o risco da pessoa desenvolver dor cervical, assim como a postura não parece aumentar o risco. A coisa é um pouco mais complexa, a gente ainda precisa caminhar mais para entender melhor como isso ocorre. É muito comum a gente receber orientações profissionais, principalmente para pessoas que trabalham sentadas assim como eu, a forma correta de sentar, um descanso, levantar entre um determinado tempo, período e outro, isso também não tem alguma evidência? Ou tem? Eu acho que a questão que você falou aí, né, de não tem evidência, mas a variar a postura, levantar várias vezes, né, isso é uma coisa que é uma questão, se a gente, como eu falei, né, se a gente se mantém numa postura só há muito tempo, justamente o que acontece é por conta de uma crença de que eu preciso ficar em boa postura, você mantém uma postura ereta e rígida e sem variações.
Eu acho que essa é a pior postura. A pior postura, na verdade, vem de um modelo mental de alguém que ouviu coisas negativas sobre a própria coluna e que tem que ficar se vigiando o tempo todo. E a gente vê isso muito no paciente com dor crônica, né? O paciente, ele se protege, se vigia e isso ajuda a manter a dor. Quando ele passa a não se vigiar e tentar buscar o natural dele antes do problema, ele já tem uma melhora. De fato, a pesquisa é polêmica, né? Ela cai por terra em muitas coisas que até então a gente acreditava. Diante disso, há alguma necessidade ou interesse de uma continuidade de um estudo sobre o tema? Sim, Bárbara. A gente, como o tema é muito... como na verdade a gente sentiu que a gente ficou um pouco na dúvida se deveria dar continuidade, não encontrando associação no estudo transversal. E que também o número de participantes poderia ter sido maior, né? Então a gente resolveu, nós vamos fazer, vai começar a coleta de dados desse estudo nos próximos meses. A gente vai fazer um estudo com uma população, com uma faixa etária mais ampla, com um número de participantes maior, pelo menos em torno de 500 participantes, e a gente pretende acompanhar esses participantes durante de 1 a 2 anos, para ver se aquelas pessoas que desencadeiam dores cervicais e que não tinham dores, têm o chamado TEC-SNEC, né? Partindo da hipótese nula de que não existe associação, né? E que a gente continua com essa hipótese nula, até que seja provado que realmente a gente deve se preocupar com isso que... Exato. TEC-SNEC, né? Algo criado com base em observação em um paciente. Para finalizar, professor, na sua opinião, qual que é a importância desse estudo para a fisioterapia, principalmente para os pacientes desses fisioterapeutas, né? O que isso pode acarretar em termos de tratamento fisioterapêutico? O que a pesquisa pode acarretar? Eu acho que em termos de tratamento, eu acho que muitos fisioterapeutas, né, quando viram o resultado da pesquisa, eles confirmaram as suas crenças. Eu diria, muitos não, né? Talvez uma parcela menor de fisioterapeutas no Brasil e no mundo confirmaram a sua crença de que TEC-SNEC não existe, foi uma coisa criada, uma coisa artificial. A gente não deve se preocupar com TEC-SNEC. Assim como antigamente o livro, né? E hoje, né? As pessoas lendo livro, lendo jornal, com a cabeça abaixada, né? Como algo que era normal. Aí lembra o que o fisioterapeuta falou e vai e coloca na postura indicada. Exatamente. E aí um outro grupo de fisioterapeutas ainda continua, um grupo grande, continua defendendo isso, questionando, né? E que, não, realmente, vocês vão ver, porque vai ver quando a pessoa ficar idosa, o que vai acontecer, né? E que é essa postura no celular que vai causar as hérnias, as reportagens nos jornais, né? Então, eu acho que o grande resultado, né? O resultado desse nosso trabalho, e que foi, eu acho que tem sido positivo, apesar de a repercussão ainda ser pequena, né? Foi questionar essa crença popular de que é o uso do celular em má postura o grande causador dessa grande prevalência, essa alta prevalência de dor cervical, né, que estaria associado a uma má postura. E isso a gente não tem evidência realmente para dizer, a gente não pode dizer isso com base nas evidências. Realmente é muito da opinião pessoal de muitos profissionais da saúde, e que às vezes tem uma repercussão grande na mídia, como aconteceu com esse quiroprático de Ian Fishman nos Estados Unidos, e criou uma reportagem enorme. E esse neurocirurgião, inclusive 2 neurocirurgiões recentemente publicaram uma carta dizendo que o TEC-SNEC era a grande epidemia, nova epidemia da era moderna, que vai causar dor cervical, que está causando dor cervical. E a gente mandou uma carta para o The Spine Journal, também foi um dos nossos artigos publicados, questionando item a item, né? E um deles é a questão do peso da cabeça, né? E que a gente tem um vídeo interessante, não sei se você já viu,
que é o cara carregando uma moto em cima da cabeça, na Índia, para botar a moto em cima do ônibus. E esse vídeo é verdadeiro, né? Eu fui atrás para saber e é um vídeo verdadeiro. Quanto pesa uma moto? Né? Então, 400, 500 quilos? 500 quilos mais ou menos, e o cara aguentou a moto em cima da cabeça. E o fato de você olhar para baixo, porque 25 quilos a cabeça pesa quando a cabeça fica para frente, achar que isso é causa de dor cervical, é achar que a gente é de cristal, né? Exatamente. Professor Ney, muito obrigada pela sua participação, parabéns pela pesquisa. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês no CREFITO 4, muito obrigado pela oportunidade.